noite a todos. Sejamos muito bem-vindos com essa chuva boa que está caindo, né? Graças a Deus. Agradecer em especial hoje ao nosso Edmilson, colaborador da casa de muito tempo. Hoje ele nos dá a honra da sua presença e ele vai falar conosco sobre as 3 escolhas. E eu particularmente estou bem curiosa para saber quais seriam essas escolhas. Eu falo que se a gente tem muitas opções, as coisas às vezes começam a complicar um pouco, né, Edmilson? A gente fica meio sem saber. Mas vamos acompanhar e agradeço muito, viu, Edmilson, a sua presença. E eu vou pedir para a Joana, ela vai fazer uma leitura de uma mensagem, depois o Samir vai fazer a prece para que a gente possa iniciar e que nós possamos estar de corpo e alma presentes para realmente aproveitar as mensagens que Jesus sempre faz questão de nos mandar de alguma forma, né? Através de uma mensagem, de uma conversa, ele sempre fala conosco. Pode vir, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. É do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Enquanto disponhas de recursos, cultiva a solidariedade. És um ser social e necessitas da convivência com o teu próximo, a fim de colimares as metas para as quais renasceste. A solidariedade é um dos instrumentos mais valiosos para o êxito do tentame. Torna-te útil, ser gentil, espalhe a bondade, e em compensação, jamais te encontrarás a sós. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos fechar nossos olhos físicos. Vamos pensar em Jesus. Vamos nos equilibrar com a espiritualidade que se faça aqui presente entre nós, para que a gente possa receber também os benefícios de estarmos aqui presentes em momento de oração. E para isso eu convido a todos que se elevem os seus pensamentos a Deus e no íntimo do seu coração faça a oração do Pai Nosso, para que a gente possa refletir o quanto importante Ele é e a gente possa visualizar isso em cada uma das pessoas em nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que esse amor de Deus se faça presente nessa reunião de hoje. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Tem as oportunidades que nós temos para conversar, né? Ultimamente são poucas, né, minha? Mas muito carinho e muita gratidão, né? Que quando vocês me convidam, parece até que eu sou uma pessoa de fora, né? Mas não, esse momento existencial está um pouquinho, os horários estão difíceis, mas eu agradeço muito o convite e é sempre uma oportunidade para a gente conversar, refletir sobre a doutrina. E nas últimas oportunidades que eu tenho vindo conversar com vocês, eu tenho optado, e de modo geral, quando os temas são livres, né, critério do freguês, eu sempre escolho algum assunto que tenha feito diferença para mim
naquele momento de escolha, o próximo daquilo. E hoje também isso não é diferente. O tema de hoje é baseado numa mensagem do Espírito Emmanuel, que, só um instante, está neste livro, O Essencial. Eu trouxe ele aqui, um livrinho quase de bolso. Mas antes de tratar da mensagem propriamente dita, eu recortei aqui um trecho do prefácio desse livro. O próprio ensinamento que está nesse prefácio é uma lição para a gente refletir também. Então, antes de entrar no estudo da noite, que são as 3 escolhas, eu trouxe esse recorte. O prefácio, Emmanuel comenta um detalhe interessante, eu deixei registrado aqui no slide. O prefácio é de 20 de março de 1986. Então, portanto, é da fase da mediunidade do Chico, já no final do período dele, onde, depois daquela fase das cartas às mães, etc., veio uma sequência de livros, onde as mensagens são mais curtas, né, são textos mais sucintos. Os próprios livros são livros mais em formato de bolso, como esse. E, curiosamente, neste prefácio, o Emmanuel dá uma explicação para isso. Claro que o Chico já estava numa fase da vida, já bem debilitado, né? Então, e obviamente a obra ele já tinha deixado aquela primeira fase ali, André Luiz, Emmanuel, os romanos, depois a fase das cartas. Mas ele veio numa fase realmente de consolo, mensagem de consolo. E o prefácio, Emmanuel começa comentando como se uma pessoa, um orador, né, estivesse comentando as dificuldades de colocar em pequenos textos grandes ensinamentos da humanidade. E fala, isso é impossível, seja na filosofia, na religião, etc. Mas aí ele dá uma parada e fala, mas Jesus conseguiu. Né? Jesus sintetizou todo o ensinamento dos profetas em frases, em parábolas, etc. E ele vai comentando isso, o Emmanuel está escrevendo entre aspas, né, falando desse orador, e no final, em algum momento, esse orador fala o seguinte, aqui mesmo na Terra, dispomos de muitas frações de minutos e até mesmo de horas em múltiplos lugares. E ele vai dando exemplo aqui, ó, gastando por vezes vários pedaços de tempo em salas de espera, na expectativa de um encontro, né, de amigos, nos longos trajetos de ônibus, e aí a gente vai dando exemplos. Realmente nós passamos em alguns momentos da nossa vida, né, parados. Há pouco tempo eu tive que passar uma noite no hospital com uma familiar, e boa parte do tempo, né, Eliane, para quem é acompanhante, você fica ali só na vigilância, na expectativa, e inclusive ansioso, preocupado, né? Então, em muitos momentos da nossa vida, a gente tem esses momentos. Como é que a gente aproveita esses momentos? De modo geral, nós perdemos o espaço de aproveitamento que aquele tempo tem com alguma coisa, às vezes, nem tão útil. Quando a gente não está no celular, onde poderia estar lendo uma mensagem, um texto edificante, ou até mesmo ouvindo um relato, um áudio, um vídeo, a gente às vezes está ali discutindo com alguém, mandando mensagem, passando mensagens que não são muito apropriadas, e ele vai colocando isso para terminar no prefácio, dizendo o seguinte: por que não solicitar de um amigo espiritual, esse orador, Emmanuel, relatando isso, né? Um volume contendo frases curtas e ideias renovadoras, nas quais se nos faça possível meditar em torno de certas lições e diretrizes da vida e assimilá-las devidamente? Um livro simples e sem pretensões, que seja para nós outros um repositório do essencial. E aí, Emmanuel termina dizendo que este é um volume com temas essenciais. Então, são mensagens curtas, mensagens para serem aproveitadas nesses momentos, inclusive, quando a gente não tem muito tempo, mas elas trazem uma profundidade de conhecimento, onde, se você parar, você tem um alimento para muito tempo. Além disso, é interessante essas mensagens curtas, porque, de modo geral, ao longo do nosso dia, essas leituras edificantes acabam nos colocando em alerta
alerta para aquilo que vem. Então, elas acabam sendo um instrumento de preparo para que as nossas condições mentais e psicológicas e espirituais estejam preparadas para aquilo que vai vir. De modo geral, os problemas externos nos provocam, nos causam muito dano. Mas, de modo geral, é muito mais pelo nosso despreparo em receber do que propriamente pelo problema em si. Então, se a gente conseguir colocar esses lampiões, né, ao longo do dia, em alguns momentos, uma parada, não tenho tempo para ler um texto grande, não tenho tempo para ler uma mensagem, mas às vezes é um pouquinho antes do almoço que você abre, um pouquinho de manhã, uma mensagem dessa não gasta nem 5 minutos de leitura, onde você lê, às vezes antes de ir para o trabalho, na caminhada para o trabalho você vai refletindo naquilo que leu, já é o suficiente para você estar numa condição espiritual melhor. Então o livro, ele trata de mensagens assim, essenciais, temas curtos, mas bem profundos, para que a gente possa pensar, absorver rápido e pensar ao longo do dia sobre isso. E eu escolhi uma mensagem que é desse livro, cujo título é As Três Escolhas. É uma pequena história que Emmanuel conta para nós. E para dar profundidade, para que a gente possa refletir um pouco mais, vou ler a história em pedaços. Ela é curta, como todas as outras mensagens, então dá para a gente colocar algumas informações da doutrina, relembrar alguma coisa, principalmente da obra básica, em especial, tirei várias perguntas do Livro dos Espíritos para ir refletindo e dando um ar de suspense também, né? Para que vocês, a Helene falou que está curiosa quais são as três escolhas, mas elas só são reveladas mais no final. Então, enquanto isso, a gente vai criando um arcabouço de ideias e de recordações, né, do ensinamento doutrinário, para que a gente possa aproveitar essa mensagem um pouco mais. Vamos lá. Sem passar, né? Vamos lá. Então, é uma história que começa assim, ó. Um discípulo apresentou-se ao orientador cristão e fez uma pergunta. Então, uma conversa entre um discípulo e o seu orientador, né, da doutrina, no caso, do cristianismo. Ele fez a seguinte pergunta: instrutor, em sua opinião, qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? Essa é uma pergunta interessante, porque nós aqui na doutrina, por exemplo, quando nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, na terceira parte nós estudamos as leis morais. Tem várias leis ali, né? Tem as leis próprias da ciência, que também são leis de Deus, porque é da sua obra. Então teria alguma lei que a gente pudesse focar nela, porque ela, ao entendê-la, ao praticá-la, ao assimilar claramente qual é o sentido dessa lei, eu estaria ao mesmo tempo aproveitando as outras, porque isso é uma grande vantagem, né? Que a gente tem muita dificuldade de aprender. Às vezes a gente conhece e não executa, porque não entende. Então a gente quer fazer muitas mudanças na nossa vida, quer aprender muitas coisas, e às vezes não aprende nada, né? Estuda um pouquinho aqui, estuda um pouquinho ali, fala um tanto de coisas que não tem conexão, acha que está dominando tudo, até o primeiro problema, até o primeiro desafio, até o momento da prova, e ali a gente geralmente tira uma nota ruim, né? Mas será, então, que se eu me esforçasse numa determinada lei, num determinado conhecimento, seria útil que eu pudesse aproveitar, me esforçar naquele que vai ter mais amplitude, aquele que alcança maior conhecimento da lei divina. Então, se eu focar nessa lei, talvez seja mais produtivo, porque automaticamente eu estarei ganhando nas outras. Eu estou explorando a possível reflexão do jovem, né? Qual seria a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a gente vai pensando, eu acho que várias pessoas que pensaram na lei do amor, né? Na lei de adoração. Se você ama o próximo assim mesmo, você não vai deixar de fazer mal para ele nunca. Muito bem, Marta, exatamente. Se a gente está amando e desejando, as outras coisas vão acontecendo. De fato é isso mesmo. Mas antes da gente ter a resposta que está no texto, vamos falar um pouquinho dessa coisa de lei. Vamos recordar um pouquinho de como está no Livro dos Espíritos. E Kardec
terceira parte, quando ele vai questionando os espíritos a questão da lei divina ou natural, Kardec pergunta o seguinte: a lei de Deus é eterna? E a resposta dos espíritos é clara e lógica. É eterna e imutável como o próprio Deus. Isso parece óbvio, mas não é. Se vocês pararem para observar a humanidade. Porque várias coisas que nós acreditávamos numa determinada época e atribuímos a Deus, hoje a gente já não aceita mais. Basta ver muitas vezes o que a gente lê muitas vezes no Velho Testamento. Né? Que tem coisas ali que em nome de Deus a gente proclama a guerra, por exemplo. Isso parece que contradiz com outros textos do Velho Testamento que fala, inclusive de Jesus, que fala para dar a face esquerda, quando receber uma agressão da direita, dar a outra face, caminhar mais o dobro dos passos daquilo que aquele teu inimigo te fez caminhar. Então parece que tem coisas que mudaram no texto que a gente atribuía a Deus, mas que muitos até aceitam literalmente até hoje. É uma questão de reflexão, mas se isso muda por quê? A lei de Deus, Deus sendo perfeito, como é que ele cria uma lei que muda? É porque a lei não muda, porque senão Deus teria feito uma lei para ser corrigida. O que muda é a nossa percepção da lei. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo melhor. E uma coisa que se encaixava de um jeito na nossa percepção, depois de um certo tempo de evolução, já não se encaixa mais. Então aí a gente muda a interpretação daquele trecho ou daquela forma como a gente via a lei divina. Então a lei de Deus, ela é eterna e imutável. Né? Porque Deus também é assim. Duas perguntas seguintes, Kardec questiona: o que essas leis de Deus abrangem? Referem mais à conduta moral? Então, quando a gente está falando de lei divina, nós estamos falando só daquelas leis do bem proceder, né? Honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, não desejar as coisas do próximo. É disso que nós, não matar, não adulterar, é disso que nós estamos falando, de comportamento moral. E os Espíritos responderam que todas as leis da natureza são leis divinas. Isso também é interessante e é lógico, porque tudo que é obra de Deus, se tem regras, que se comportam de determinada forma, é reflexo da sua forma de produzir, de criar. Então Deus criou leis naturais e leis morais, que a gente separa por uma questão muito mais didática, de entendimento, mas que é a lei de Deus divina, por excelência, que a gente separa para entender. Mas quando eu estudo uma lei da gravidade, uma lei da física, uma lei da ciência, da física, da química, da biologia, eu estou estudando uma lei divina, porque é obra do Criador. Quando a gente alcança um certo patamar de entendimento, de evolução, ao estudar uma lei física, que a gente chama de lei da ciência, a gente vê aspectos morais ali, porque a gente vê como essas leis se encaixam. A gente vai entendendo como uma coisa só, né? Mas para o nosso entendimento, a gente separa. E nessa separação, os Espíritos responderam: todas as leis são divinas, pois Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. E aqui, por uma questão talvez didática dos Espíritos, ele está separando o homem da ciência do homem desse lado bom, da humanidade, né? Do bem, mas que não necessariamente precisam ser seres distintos. Dá a impressão que o da ciência não cuida da moral e da moral não cuida da ciência. Um espírito evoluído, nobre, adiantado, ele adquire asas nesses dois aspectos, tanto intelectualmente do ponto de vista das leis físicas, naturais, como do ponto de vista moral. Alguns, o espectro de evolução é infinito, vão estar mais adiantados num aspecto do que em outro. Mas quanto mais adiantado for o espírito, mais perfeito é essa união desses conhecimentos. Então, ele separa aqui por uma questão didática, mas é fácil perceber, né, que a lei divina é uma só e a gente tem que estudar o máximo que a gente puder. Então, Kardec devolve a pergunta: é dado ao homem aprofundar umas e outras? Praticamente eu já dei a resposta anterior, mas vamos lá. Sim, mas uma só existência não lhe é suficiente para isso.
Aí é o outro ensinamento que a doutrina traz para a gente, por exemplo, da questão da reencarnação. E é óbvio, porque moralmente a gente não consegue, intelectualmente também não. A gente passa às vezes estudando a vida inteira a doutrina espírita e tem dúvida, passa estudando a vida inteira uma área da ciência, né, da matemática, da biologia, e tem dúvida. A gente especializa num determinado assunto e ainda não sabe tudo com as novas descobertas da ciência. Então, a gente vai se aprofundando e vai ficando até difícil abrir o leque, a gente vai se afunilando para saber mais de um determinado aspecto ou de uma determinada área. Então, é impossível, no nível que nós estamos, conhecer tudo numa única existência. Então, é dado o homem aprofundar uma ou outra, ele está falando tanto do lado moral como do lado científico, eu estou falando científico, da terra, da física, da ciência. Sim, o que eu puder fazer de conhecimento, o que eu puder adquirir de conhecimento e de esforço, ótimo, o máximo que eu puder. Todo conhecimento de hoje, todo esforço para adquirir conhecimento hoje, é facilidade no sorrir amanhã. Em algum momento isso vai surgir a oportunidade de utilizar aquele conhecimento. Então todo esforço vale a pena. Mas, obviamente, o conhecimento é enorme. Não vamos falar nem o que vem para frente. Vamos pensar no conhecimento que a humanidade tem hoje. Tanto dos aspectos morais, daquilo que a gente sabe que nós devemos fazer, da conduta ética, né, do comportamento social, quanto o conhecimento que a ciência já tem. Né? É amplo. Você tem, às vezes, uma pessoa que tem um gênio na física, não sabe muito pouco de medicina, ou sabe muito pouco de biologia, ou sabe muito pouco de outra área, mas é um gênio num determinado assunto. E mesmo naquele assunto ele não sabe todos os aspectos, sabe às vezes um lado daquele assunto que ele domina. E assim, imagina a gente conhecer. Já tratamos aqui em outra oportunidade que o conhecimento da humanidade como ser coletivo é infinitamente maior que o conhecimento de qualquer gênio que você possa avaliar individualmente. Comparativamente, aquele gênio pode ser um ser que nos desperta curiosidade pela comparação com os demais, mas em termos de conhecimento que a humanidade tem, ele sabe um aspecto da área dele, ou de algumas áreas. Então, o conhecimento, inclusive moral, né? A gente fala assim, a humanidade não evoluiu tanto moralmente porque eu falo uma coisa e não faço. Mas evoluiu coletivamente, porque as leis estão aí. As leis muitas vezes criadas por seres que não fazem aquilo que pregam ou que produziram naquela lei, mas já tem o senso coletivo que aquela lei deve ser daquela forma. Apesar das pessoas muitas vezes ainda não conseguirem executar, sendo que há tempos atrás aquilo nem era lei. Podia se fazer de forma diferente. Desde o caso da escravidão. Ainda existe muita escravidão no mundo, inclusive em países que têm leis contra. Tem seres agindo de forma desumana contra outros, mas a lei existe. Já é um princípio de evolução coletiva. Então, é dado ao homem aprofundar. Mas vamos lembrar que, por mais que a gente se esforce, tem muita coisa para aprender e não vai ser numa existência que a gente vai conseguir. Ainda nessa sequência de perguntas sobre as leis, Kardec questiona: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? Olha como é que a sequência, a gente já estudou a obra várias vezes, né? Olha como é que Kardec é lógico. A sequência para a gente refletir. Bom, a gente pode conhecer sim, numa existência não dá, mas eu posso? Pode. Mas aonde? Né? Se Deus proporcionou, onde está esse conhecimento? Onde eu vou buscar isso? Quais são os meios que Deus oferece para que eu adquira esse conhecimento? Todos podem conhecê-la, segundo os Espíritos, mas nem todos a compreendem. Ele já começa até fazendo essa vírgula, essa observação aí. Conhecer é uma coisa. Primeiro eu tenho que querer, primeiro eu tenho que ter acesso, tenho que buscar, mas compreender também não é uma coisa tão trivial, não é automático. Quando às vezes a gente lê uma coisa, gente, isso não fazia sentido. Ainda hoje, quando estava lembrando dessa pergunta, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo, que está acontecendo recentemente, e é até curioso, mas falando de uma existência, né? Quando eu era mais jovem, né, há 30 anos atrás, eu às vezes tinha curiosidade de alguns professores que já tinham uma carreira longa e tinham muito conhecimento, e eles iam para certas áreas mais humanas, mais de percepção do comportamento humano dentro do comportamento ético naquela profissão. Isso me causava uma estranheza.
Falei, gente, a pessoa tem uma bagagem tão grande, podia estar dando uma disciplina mais técnica para passar aquele conhecimento, e você vê aquelas pessoas caminhando para isso. E eu achava aquilo muito estranho, né? E, de certa forma, talvez um pensamento até preconceituoso, reprochando esse tipo de atitude. E hoje, com mais tempo, a gente entende por que as pessoas vão tomando esse caminho, né? A importância. Porque quando você é muito novo, você quer um técnico, mas não entende a implicação social que isso gera, né? A importância moral daquilo. E aí, quando vai passando o tempo, você vai tendo as vivências e vai notando, nossa, é por isso que ele buscava isso, é por isso que ele falava aquilo, é por isso que nos orientava dessa forma. Então, às vezes você precisa de tempo, maturidade, não adianta conhecer. Se me desse a oportunidade naquela época de dar uma disciplina, lecionar uma disciplina assim, talvez seria por força maior, né? Tenho que pegar e fazer. Mas não da disposição que eu tenho hoje de fazer aquilo, porque eu hoje entendo a importância que eu não entendia naquela época. Aquela coisa do jovem, de querer aprender a parte técnica, de querer executar, e esquecendo da questão moral, né? Então, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem, e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então essa é outra parte da doutrina que é maravilhosa, que é outra lei divina, que a gente estuda separadamente para entender, que é a lei do progresso, né? Deus nos cria simples e ignorantes, Ele ser perfeito, nós vamos caminhando uma trajetória de aquisição de conhecimento, de bagagem moral, de bagagem intelectual, e conforme isso vai passando, a gente vai se desenvolvendo. Então, se hoje eu não sou capaz de entender algo, vai chegar um momento desse entendimento, né? Que pode não ser numa única existência. E aí uma pergunta que a gente repete muito no centro, nos estudos, mas que a gente não pode esquecer nunca, é a pergunta que vem logo em seguida, né? Aonde está escrita essa lei? Porque a gente quer buscar no livro A, no livro B, mas ela está na nossa consciência. E essa resposta dos Espíritos é reveladora, porque explica muito os nossos conflitos, dos nossos traumas, das nossas crises de consciência, porque aquilo que eu faço fica registrado em mim. E enquanto muitas vezes jovem eu tenho forças para lutar contra algo errado que eu fiz, para não ficar se sentindo, chega uma hora que o próprio cansaço físico, né, faz aquela situação vir à tona. Eu, por causa daí do filme, né, Nosso Mensageiro, Nosso Lar 2, eu fui reler o livro até para comparar detalhes do filme, e eu recebi recentemente um caso que não foi retratado no filme, que é muito interessante, o Romance de Alfredo. Fica a sugestão para quem ainda esqueceu, né? E depois eu volto nessa história, mas tem uma parte interessante, porque um dos personagens, o Alfredo é um personagem de um capítulo, 2 capítulos do livro, e ele conta uma história dele e com a esposa quando eles estavam encarnados. E ela ele também foi enganado por um amigo da honra, né, e atitude da esposa, e ele acreditou. Mas o interessante é que no final da vida do colega, o remorso era tão grande que ele não conseguiu partir, desencarnar, sem chamar ele para pedir perdão. Porque é um remorso. Enquanto você está bem, enquanto você está fazendo as coisas assim, jovem, muitas vezes você tenta enganar a sua consciência. Porque você tem força, você vai atrás de outros elementos, né? Você ocupa o seu tempo, você ocupa o seu espaço. Mas aquilo vai se tornando um peso, né? Então, porque está na consciência. E de certa forma nós sabemos o que devemos fazer, pelo menos no nível que a gente se encontra. Voltando então, aí Marcos, agora vamos voltar à pergunta, né? Mas é exatamente o que você colocou. O instrutor então perguntou, qual é a lei de Deus que englobaria todas as leis, né? E o orientador respondeu, a lei do bem. Aí a gente pode falar a lei do amor, né? Aí tem a forma, mas a lei do bem fica claro. De novo, vamos parar um pouquinho para tentar entender de que lei que ele está falando. Porque o meu conceito de certo pode ser diferente do outro. Se nós não tivermos parâmetros, essa lei também não faz sentido, porque ela é lei para um, é para o outro, cada um interpreta de uma forma. Kardec tinha essa preocupação, e ele pergunta no livro, na questão 630, como é que a gente pode distinguir o bem do mal. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar a essa lei, fazer o mal é infringir essa lei. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? De novo, essa questão do imutável, né, do conceito de Deus.
A lei de Deus é a mesma para todos. Porque senão Deus estaria mal. Eu vou adaptar aquilo para você, vou adaptar para o outro. Né? E ele sendo perfeito, todo soberano, justo e bom, teria que fazer uma coisa uniforme. Mas o mal depende, sobretudo, da vontade que você tem de fazê-lo. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Então, de novo, existe uma lei do bem. Mas a gente vai evoluindo e a percepção que a gente tem dessa lei vai mudando, como já tinha comentado anteriormente. Então, a percepção do certo e errado vai sendo melhorada, a nossa visão vai se ampliando conforme eu vivencio as experiências com as outras pessoas. Então, conforme eu sofro e faço sofrer, eu vou percebendo o que é a dor que eu causo, porque daqui a pouco algo semelhante acontece comigo, ou alguém reage de uma forma triste com aquilo que eu fiz, né? Então eu agrido alguém que me agride de volta, aí eu sinto a dor daquela agressão e isso mexe comigo. E aos poucos, ao longo da evolução, eu vou parando de guerrear para ver que aquilo não leva a nada, porque uma guerra leva a outra, até o momento que eu me disponho a agir no bem, porque aquela dor que me fazem começa a me incomodar. Eu começo a querer ser feliz e percebo que aí eu tenho que parar de guerrear o outro, para que aquilo não volte como retorno da ação do outro, que ainda também está no mesmo nível de inferioridade. Então, essa percepção do certo e errado vai mudando conforme a gente vai evoluindo. A lei é sempre uma só. Obviamente, a minha responsabilidade também é relativa. Uma criança que vem aqui e chuta aqui a tela, a gente vai ficar sem graça, mas não, tadinha, ela não entendeu. Vai ter compaixão, porque sabe que ela está fazendo, né, por brincadeira. Ela não sabe a responsabilidade de alguém que está filmando. É diferente a sensação se alguém levantasse e fizesse isso. Ainda assim, nós teríamos que ter um pouco de tolerância. Ele não sabe o grau de perturbação que a pessoa está. Mas pensando numa situação de normalidade, causaria estranheza. Ao ver uma criança, tudo bem, nada vai acontecer, mas a gente entende. Um adulto já é estranho, porque você espera um comportamento diferente. Então a lei do bem é uma só. Mas a nossa percepção entre certo e errado vai mudando. E aí eu lembrei de um trecho muito curioso do Evangelho, que é, né, a regra de ouro do bem proceder, né? Está em Mateus, quando Jesus fala: tudo, portanto, quanto desejais que os outros vos façam, fazei-o vós a eles. Isso é a lei dos profetas. Curiosamente, eu pus até o Confúcio aqui, curiosamente, eu fui buscar na internet o contrário. Eu estava procurando no Evangelho aonde estava o trecho que dizia: não faça aos outros o que você não quer que seja feito a você. Mas o Evangelho traz o ensinamento na afirmação e não na negação. E aí eu fiquei refletindo sobre isso o dia inteiro. Aí fui buscar, né? Então tem textos assim, até Kardec usa a expressão negativo para depois falar do bem que a gente deve fazer. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, tem diferença essa afirmação, essas dúvidas? Né? Fala que para fazer ao outro aquilo que eu quero que faça para mim, em relação a não fazer ao outro aquilo que eu não quero que seja feito para mim. Então, é interessante esse tipo de reflexão. Porque quando eu falo em fazer ao outro, é claro que eu estou falando de fazer o bem. Né? É fazer ao outro o bem que eu espero que me seja feito. Então, é uma ação ativa. É uma percepção da realidade do outro. É não esperar a dor do outro se manifestar. Né? É ter a percepção de que, por exemplo, em que momento eu tenho que olhar isso? Naquele momento onde eu estou passando dificuldade, onde eu gostaria que alguém me auxiliasse. A hora que eu percebo isso, eu percebo que, se isso acontece à minha volta, eu devo dar o primeiro passo. Eu estava falando de estar no hospital, né? Estava lembrando, né? Puxa vida, quantas vezes você precisa de alguém, né, para te ajudar, às vezes, num serviço que você deixou uma situação assim? Eu falei, gente, quantas vezes as pessoas já passaram por isso perto de mim, eu não percebi, eu não me ofereci para fazer, agora estou precisando de alguém. Então, assim, é fazer para o outro aquilo que ele precisa, e que eu gostaria que alguém fizesse para mim naquele momento de dor que eu estou sentindo. Então, é agir no bem. A outra é o contrário, é o não agir no mal. Né? Olha que interessante, o primeiro é agir no bem, então é uma ação. O segundo é uma não ação do mal. Não façam aos outros aquilo que você não quer para você, de ruim.
Então, às vezes você está numa situação, por exemplo, muito comum no trânsito, e alguém te agride, e você agride de volta porque você não tem controle. Então, no segundo, não é uma ação externa, mas é uma ação interna, de controle. Pensem bem, não é verdade? Não fazer não é simplesmente ficar parado e simplesmente deixar para lá. É em situações onde você é testado no seu orgulho, na sua vaidade, no ciúme, naquilo que a gente está de inferioridade, e eu lutar para não devolver ao outro aquele sentimento, mesmo quando aquilo se manifesta contra a gente. Então é um esforço muito grande. O primeiro é o esforço de fazer o bem. Parece fácil, mas nem sempre é no nosso nível. Às vezes é fácil dar uma cesta básica, mas não é tão fácil sentar com a pessoa e conversar com ela, para entender por que ela está precisando daquilo. Principalmente quando às vezes a pessoa está te incomodando. Porque é fácil fazer o bem para quem aceita passivamente as nossas ideias. Mas e quem precisa, mas não aceita? E você tem que ter um pouco de tolerância. Então fazer o bem nem sempre é fácil para nós que ainda não estamos nesse nível de evolução. Então ao fazer, eu entro em conflito com o outro, aquilo me incomoda. Então no primeiro caso, é fazer o bem que eu espero que façam para mim. E o segundo é não fazer o mal que eu não quero receber. Obviamente, tem uma frase que completa tudo isso, que é o ensinamento de Jesus quando ele estava na ceia de despedida com os apóstolos, que ele pede para eles que eles se amassem como ele nos amou, que é bem diferente. Aí já é fazer o bem no padrão de Jesus. Aí você fala, mas como é que eu vou saber o que Jesus pensava? Não, mas ele deu exemplos para mostrar que era possível. E aí, eu estava lendo um trecho num livro também muito gostoso de ler, do Richard Simonetti, né? Saudoso companheiro, que deixou tantas obras fáceis, acessíveis para nós, e ele deu um exemplo aqui no livro Fugindo da Prisão, que eu gostei muito. Quando ele vai explicando, chama Triste e Bobo a mensagem, para depois se alguém quiser ler em detalhes. Mas ele fala assim, qual é a vontade de Deus? Aqui temos de lembrar uma vez mais de Jesus, que mais do que ninguém representou a vontade de Deus. Deixou claro em ensinamentos e exemplos que cumprir a vontade de Deus é fazer ao semelhante o que gostaríamos que ele fizesse por nós. E ele vai dando alguns exemplos para ajudar a gente. Por exemplo, imaginemos que você é um carcereiro. E o que você gostaria que os prisioneiros fizessem por você? Que se comportasse cumprindo os regulamentos da prisão, a fim de não criarem problemas. Se tivesse dificuldade para andar, o que gostaria que fizesse por você? Que alguém ajudasse a caminhar. Às vezes parece que é difícil, né? Mas quando você vai olhando, coisas do dia a dia. Se a sua pasta de dente houvesse acabado, o que gostaria que fizesse por você? Que o companheiro lhe oferecesse um pouco, né? Ou eu fosse lá comprar. Se estivesse nervoso, descontrolado e viesse a xingar ou maltratar alguém, o que gostaria que fizesse por você? Que não se aborrecesse compreendendo o seu problema. No momento que eu estou lá xingando, agredindo, um pouco desequilibrado, o que eu gostaria que o outro tivesse paciência? Eu não estou no meu estado normal. Então, ele vai dando alguns outros exemplos. Às vezes é mais fácil do que a gente pensa. É se colocar no lado do outro. É se colocar assim, nessa situação, eu gostaria dessa reação que eu estou tendo. Na hora nem sempre é muito fácil. Mas é sempre bom também depois fazer uma reflexão. Eu agir, se eu estivesse no lado oposto, teria sido bom? Eu respondi na hora, saí de lá feliz porque eu consegui dar aquela resposta. Mas quando a gente responde e sai aliviado, vamos pensar naquelas vezes que a pessoa respondeu para a gente e a gente não conseguiu retrucar. Não porque a gente se evoluiu e teve paciência, mas porque muitas vezes a gente não teve a resposta. E por não ter resposta e perder no debate, né, no confronto, a gente vai para casa mais irritado, mais nervoso, mais chateado, mais com ódio daquela pessoa. Então é isso que eu quero que o outro faça para mim, quando eu estou naquela situação. Repara que dá para fazer, dá para perceber que o ensinamento não é tão complexo assim, seguir a lei de Deus, seguir a lei do bem. Quer dizer, é aplicável, é difícil para nós no nosso estágio, mas a gente não pode alegar que a gente não entendeu. Quando a gente resiste muito a uma situação, é porque no fundo a gente já falhou, nossa consciência já começou, mas aquilo está doendo, a gente está tentando ludibriar a consciência.
porque a gente sabe quando errou. Bom, vamos voltar lá na lei do bem. Até agora não apareceram as 3 escolhas, né? Que escolhas que são essas? Vamos lá, então de novo, a historinha é só isso, a mensagem é pequena. O discípulo apresentou, perguntou ao instrutor qual é a lei de Deus que englobaria todas as outras. E ele respondeu a lei do bem. E olha só o que o discípulo questionou. Bom, mas lei, lei, quem diz lei, refere-se a clima de ação que todos devemos observar. Ou seja, lei é uma coisa para ser cumprida. Não é verdade? Você fala, tem a lei do trânsito, tem que cumprir. Né? Não é assim que funciona? Então, aí fala, mas essa lei, mas lei do bem, né, lei de Deus, mas você está me obrigando a fazer isso? E nesse caso, aí o instrutor, o orientador falou, não, isso mesmo. Ele falou assim, mas tudo bem, mas nesse caso é o nosso livre-arbítrio. Põe uma lei, Deus põe uma lei lá do bem que eu tenho que fazer, se eu não quiser fazer. E o meu livre-arbítrio? Onde fica nessa história? Antes de saber o que o orientador respondeu, vamos voltar um pouquinho na doutrina, para a gente tentar entender um pouquinho dessa questão do livre-arbítrio. Lá na questão 843, Kardec vai perguntar se o homem tem livre-arbítrio dos seus atos. Se tem liberdade de pensar, tem de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então tem uma lei do bem. Eu posso escolher não agir, não segui-la. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do seu livre-arbítrio. Eu tenho um instinto agressivo, eu gosto de brigar, eu não consigo me calar quando eu vejo uma injustiça, principalmente quando a injustiça para mim, né? Então sobe uma coisa nervosa, eu fico nervoso. É instintivo, eu não consigo controlar. Kardec perguntou isso aos espíritos. Essas predisposições que nós trazemos instintivo, não é um obstáculo para a gente exercer o livre-arbítrio. Eu quero seguir o livre-arbítrio, além do bem, mas tem hora que vem uma coisa lá de dentro e eu não consigo, é quase que um mandatório, eu não consigo pensar. Os espíritos responderam, as predisposições instintivas são as do espírito antes da encarnação, é a nossa bagagem. A gente traz, né, do nosso atraso e muitas vezes do nosso exercício repetitivo em certos erros. Conforme foi ele mais ou menos adiantado, elas podem impeli-lo a atos repreensíveis. Então a gente tem uma tendência, por causa do nosso comportamento no passado, no que ele será secundado por espíritos que simpatizem com essas disposições. Obviamente a gente cria afinidade com aquilo que a gente gosta, seja espíritos encarnados ou desencarnados, seja os nossos amigos aqui ou de lá. Quando eu quero fazer uma coisa, tem uma turma que quer fazer comigo, seja uma coisa boa ou não. Mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Mas aí vem uma coisa que o Espírito está falando para nós. Eu quero mudar ou não. Porque é muito fácil falar, não, a carne é fraca. Aí nós, o Espírito fala, não, meu passado é forte demais para aquilo que eu quero fazer. Se eu quero, eu vou fazer um esforço. Eu vou errar ali, mas vou continuar. Eu vou refletir, eu vou tentar modificar o comportamento, eu vou avaliar e reexaminar a situação que aconteceu, por que aconteceu, e vou tentar modificar. Então, não há arrebatamento irresistível se eu já tenho consciência do que eu devo fazer. Quando a gente gosta, se compraz em certos comportamentos errados, eu tenho que fazer. Eu nem estou pensando em fazer de outra forma, porque eu gosto daquilo. Mas quando eu já tenho um despertamento do que é o certo e errado em uma determinada circunstância, em uma determinada ação, eu tenho que começar a me esforçar para não cair mais naquela situação. Por isso, no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, na prece que a gente lembrou aqui no início, né? Porque a gente tem as nossas tentações, né? O nosso passado passivo, né? Aquilo que a gente traz e que a gente veio justamente para melhorar. E aí, então, voltando à pergunta, né? Como é que fica o livre-arbítrio? O orientador explicou para o jovem. O livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, porquanto a cada espírito será dado o que lhe cabe receber conforme as próprias obras. O Criador, porém, não é autor de violência. Então existe a lei, mas não é uma lei violenta que te faça cumprir independente da sua vontade.
Por isso, até mesmo a lei do bem, a pessoa humana dispõe de 3 opções. Então, olha só, olha que reflexão, vamos chegar lá, né? Deus não é um pai de violência. Então, existe uma lei do bem, mas ele não te violenta a segui-la. É isso que o orientador está explicando. Então, ele te dá 3 opções. Então, de que opções, que escolhas que nós estamos falando, Eliane, no estudo de hoje, é as 3 opções que a gente tem na vida diante da lei do bem. E antes de eu revelar aqui, deixa a Alba levantar a mão ali. Eu fiquei pensando, ele falou, o livre-arbítrio é conceito de todas as criaturas conscientes. E a questão da expiação, porque a gente sempre fala assim, todos temos o livre-arbítrio. Só que aí no decorrer de encarnações, nós vamos usando tão mal, alguns de nós, em algumas situações, o livre-arbítrio, que chega um momento que a gente pode, temporariamente, talvez, perder ele quando vem, por exemplo, uma expiação muito séria, né, muito mais, digamos, difícil, e aí aquele livre-arbítrio temporariamente foi tirado porque a pessoa não soube fazer bom uso dele durante as provações de encarnações passadas, né? É interessante essa questão aí do consciente, não tinha pensado muito nisso. Porque o livre-arbítrio está muito relacionado também à nossa liberdade de pensar. A não ser que a gente esteja numa situação de doença, que hoje o corpo nos inibe, né, a lucidez, é a liberdade de pensar. Os nossos atos produzem consequências, que obviamente nos limitam a ação. Então, por exemplo, se eu saio distraído pela calçada e sem querer chuto uma pedra e machuco o pé, pode ser que eu fique alguns dias sem poder andar direito, né? Se eu atravesso uma rua distraidamente e sou atropelado, né, não respeitei o sinal, não passei na faixa de pedestre, pode ser que eu tenha que ficar, né, um tempo sem poder andar, ou até uma vida inteira. Então isso houve uma limitação a partir de uma reação de uma ação que eu tive. Mas o livre-arbítrio não, nesse caso, não é que eu perdi o livre-arbítrio. Eu continuo tendo meu livre-arbítrio diante das opções que eu tenho. Eu não vou ter mais a opção de sair correndo, né? Mas eu ainda tenho uma opção de aceitar, de lutar, de fazer fisioterapia, de não fazer fisioterapia, de reclamar, de blasfemar, de enfrentar a vida de uma outra forma. Então ainda é uma opção diante das circunstâncias que a vida me oferece. Obviamente, as minhas ações têm reações que vão limitar certas outras ações, mas ainda assim a minha liberdade de pensar e de escolha diante daquele cenário sempre estará preservada. E mesmo o corpo estando preso, né, o espírito está livre, né? Exatamente. Mas é uma forma de ver, né, um leve, assim. Se ele estiver na lucidez do pensamento, ele pode orar, ele pode agradecer, ele pode até decidir como é que ele vai pensar, né? Então vamos lá, quais são as 3 escolhas que a gente tem diante da lei do bem? Poderemos segui-la, parar na senda evolutiva de modo a não segui-la, ou afastarmos-nos dela pelos despenhadeiros do mal. Então são 3 escolhas. A gente pode seguir a lei do bem, pode falar, não vou fazer nada, não vou fazer nada de errado, mas eu não quero seguir isso não. Vou ficar aqui tranquilo, né? Ou eu posso me rebelar contra ela e agir deliberadamente no mal. São 3 escolhas que eu posso fazer. Eu posso seguir, eu posso parar, eu posso ir na contramão. Instrutor amigo, esclareça por obséquio a que resultado nos levam as 3 escolhas referidas. O mentor aclarou com serenidade. Os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. É uma escolha. Você pode escolher. Se seguir a lei do bem, vai caminhando mais rapidamente para esferas superiores. E aí eu até separei uma perguntinha aqui antes de ver o que acontece nas outras escolhas. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Vamos lembrar, né? Porque os espíritos, os bons espíritos, a gente não sabe como é que acontece, mas os espíritos trouxeram essa informação para Kardec, para nos incentivar no bem. A felicidade deles consiste em conhecer todas as coisas, não ter ódio, não ter ciúme, nem inveja, nem ambição. Se você não tem ciúme, você não fica preso por coisas menores, né? Nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade.
não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes com o bem que fazem. São felizes com o bem que fazem. A felicidade é fazer o bem. Não por imposição, mas por uma escolha que traz alegria, que traz bem-estar, que traz felicidade. Ser feliz é a busca de todos nós. Nesse momento, nós vamos fazer muitas coisas da lei do bem, uma certa dificuldade pelo nosso nível evolutivo. Mas vai chegar uma hora que vai ser prazeroso. E é isso que os bons espíritos sentem. E é isso que aquele que escolheu o caminho de seguir a lei do bem vai encontrar. Ainda tem mais um restinho da pergunta, eu vou falar um pouco mais rápido. Ó. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Somente os espíritos puros gozam, na verdade, da felicidade suprema. Mas nem por isso os demais são infelizes. Então, mesmo não sendo um espírito puro, mas se ele tem um certo grau de evolução, ele já sente essa felicidade do bem. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus, nós já discutimos e estudamos isso várias vezes. Os que são bastante adiantados compreendem a felicidade dos que avançaram mais do que eles. Olha que interessante. Um espírito adiantado entende a felicidade dos que estão mais adiantados sem sentir ciúmes, porque sabem que vão chegar lá. E a elas aspiram. Então eles olham aqueles espíritos mais adiantados com admiração e como motivação para chegar lá. Mas isso para eles motivo de emulação e não de inveja. Sabem que deles depende alcançá-la e trabalham com esse fim. Mas com a calma da consciência pura, sentem-se felizes de não ter de sofrer o que os sofrem os bons. Então isso é o que espera os espíritos felizes, os bons espíritos, aqueles que seguiram a lei do bem. Bom, então esse é um caminho. E o que ficou parado? Os que preferem descansar em caminho, por vezes se demoram muito tempo na inércia, retornando à marcha com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada. Então, quando a gente adia um trabalho no bem, muitas vezes nem fazendo nada errado. Você fala, hoje eu não vou não. Me chamaram para um grupo para ajudar a fazer um trabalho, não estou muito motivado. A gente dá até uma desculpa, às vezes nem é verdadeira, né? E aí está assistindo um filme, mas ele não quer falar. Então eu estou adiando. Não estou fazendo mal para ninguém, estou adiando. Mas esse adiamento só traz infelicidade para mim mesmo. Porque adia a minha felicidade. E tudo aquilo que a gente deixa para amanhã se torna mais difícil depois. Na vida é assim. Quando a gente é mais jovem, tem tempo para estudar isso, tem tempo para estudar aquilo, né? Eu já falei isso várias vezes, quando a gente é mais novo, tem tempo para pagar inglês, né? A gente vai de qualquer jeito, não se dedica, depois tem que estudar, gastar um dinheiro que já devia estar resolvido, né? Num tempo que a gente não tem, no horário que a gente não tem, de madrugada, que tem que trabalhar, quando a gente teve a oportunidade, você não aproveitou dela. Então se torna mais difícil. Eu estava falando do romance de Alfredo, né? Quem lê depois fica aí a sugestão de releitura, né? Até motivado pelo filme da Ismael e do Alfredo, é porque no filme tem uma parte, no livro tem uma parte que não é relatada no filme, que é quando André Luiz, né, vem com Aniceto e Vinícius para a Terra, na primeira visita deles, e eles param no posto Socorro. E esse posto era coordenado por esse espírito chamado Alfredo. E nesse dia estava ele e a esposa, chamada Ismael, e eles estavam ajudando no trabalho e tal, e o André Luiz ficou admirado de ver um casal tão harmônico junto. Quando ela saiu de perto com outras mulheres para preparar o trabalho que eles iam fazer de oração, né, o André Luiz fez nossa, que bom que vocês trabalham juntos, etc. E ele falou, não é bem assim, ela está me visitando, ela vem aqui de mês em mês. E ele conta o caso dos dois. Quando eles estavam encarnados, ele tinha uma pessoa que trabalhava com ele, né, que começou a se aproximar da Ismael, né, tentando levá-la para um caminho que não era muito certo, mas ela se manteve correta. Só que como ele tentou várias vezes e não conseguiu, ele envenenou o companheiro de ideias. E aí tem a história lá, no final da história, o Alfredo pensou que a Ismael tinha traído ele, né, e não perdoou. E não era verdade, era uma mentira, né. E aí o que ele fez? Ele mandou ela de volta para a casa dos pais, pegou os filhos, tirou da mãe, ficou muito revoltado, botou uma pessoa para cuidar dos 3 filhos, e foi para a Europa. E ficou 3 anos lá.
até que ele recebeu um aviso que ela tinha falecido, porque ela ficou muito chateada, né, muito deprimida, e adquiriu tuberculose e ia falecer. Num suplício moral muito grande, por causa, inclusive, de estar separado dos filhos. E aí ele voltou, nunca se casou mais, ele sentiu um pouco de remorso daquilo, mas cuidou dos filhos, etc. No final, muitos anos depois, o amigo, né, com uma crise de remorso, próximo da morte, manda chamar ele e comenta para ele, conta para ele a verdade. Só que ele já tinha se precipitado. Então, veja bem, e aí no plano espiritual, a Ismália está numa situação muito melhor, recebe autorização para vir uma vez por mês ajudá-lo, e aí anda no Espírito, mas ela não poderia ficar aqui junto com você? Não poderia, é o desejo dela. Mas ela, como ser superior, pode descer ao inferior. Eu tenho que aprender a valorizar as oportunidades que Deus me deu. Então eu tenho que aprender a chegar até ela. Então é claro que é um caso muito especial, porque ele acabou também errando no sentido da precipitação, mas quantas vezes acontece também uma situação bem de normalidade, daquele que vai à frente, que não desanima, que continua, e a gente fica parado. Então muitas vezes já começa a infelicidade aí, na separação de mentes, daquele companheiro, daquela companheira que está no caminho e a gente não quer seguir. A pessoa vai se distanciando no bem, né? Depois vai ficando mais difícil. Aí a gente tem que correr atrás do prejuízo. Então, essa é a segunda escolha. Olha só a pergunta que eu separei aqui. Há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à própria sorte? Há espíritos que não se ocupam de nada útil, estão na expectativa, mas sofrem de acordo com a situação e, como em tudo deve haver progresso, esse se manifesta pela dor. Então tem outra coisa, né? Ele não pode ficar naquela situação de não fazer nada, de não seguir nada, por muito tempo. Porque vem a dor, a própria dor da separação. A própria dor da separação daqueles que foram à frente, né? Daqueles amigos, daqueles familiares, daquelas pessoas que a pessoa ama. Então, a própria vida se encarrega de promover um movimento do progresso. Então, adiar esse progresso é fazer com que a vida empurre a gente. Então, quando a gente está tendo opção, é uma opção pessoal, né? É uma decisão pessoal, portanto, é uma coisa minha. Se eu não faço isso, a vida vai me empurrar. Bom, e por fim, o que acontece com aqueles que seguem o caminho contrário? E os que se distanciam voluntariamente dos reveladores do desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos presos para os princípios de causa e efeito, até que um dia deliberem aceitar a própria renovação. E aí são os casos que a gente lê na literatura espírita, o sofrimento de vários espíritos que estão há muitos anos, às vezes décadas, séculos, num sofrimento porque não perdoam, porque não quer se modificar. Eu tinha separado duas perguntinhas aqui. Uma delas é do 1007, se há espíritos que jamais se arrependem. E o Espírito São Luís responde, dizendo que não é possível, né? Não é coisa de imaginar que uma criança nunca vai ser adulta. É da lei do progresso. E aí, terminando a mensagem, o instrutor perguntou para o jovem lá, você compreendeu a diferença das três escolhas? Do uso do livre-arbítrio nas três escolhas em relação à lei do bem? E aí? Nós compreendemos? Vamos usar a pergunta dele para o jovem, para nós. Ficou claro o entendimento de como é que eu entendi, como é que é a escolha dessas três? O aprendiz fez leve movimento afirmativo e começou a pensar. Então, a mensagem é pequena, mas a gente foi trazendo outros elementos. Então, três escolhas para nós. Seguir a lei do bem com toda dificuldade, parar porque está dando muito trabalho, ou agir de forma contrária. Qual é a escolha que a gente prefere? E aí, olha o livre-arbítrio aí. Temos o livre-arbítrio. Vamos fazer nossa prece? Vamos agradecer mais uma vez por nos encontrarmos nesta casa, pelo amparo que nós recebemos no dia de hoje, nesta reunião, que possamos voltar aos nossos lares com mais dessas reflexões, daquilo que é essencial na execução das nossas ações, dos nossos eventos, do nosso trabalho, com os nossos amigos e familiares. Enfim, pedimos ao Senhor
que esteja conosco, nos inspirando com as ações que temos pela frente. Que Deus nos ampare, tenhamos uma boa noite de sono, que assim seja.